capítulo 12, as defesas do nosso corpo, parte 2. Então, pessoal, nós falamos nas aulas passadas sobre o sistema imunológico e sobre as maneiras de aquisição de imunidade, né? Que nós falamos sobre imunização natural, ativa, também a natural passiva, a imunização artificial, também ativa e passiva, né? Nós falamos da importância da vacina, como surgiu. Nós falamos também sobre alguns mecanismos de defesa do nosso corpo, né? Então hoje a gente vai falar sobre a saúde do sistema imunitário, né? Como é que a gente deixa o nosso sistema imunológico sadio. Então, bora lá. Então, pessoal, hábitos de vida saudáveis, né? Como alimentação equilibrada, rica e equilibrada, né? Eles vão ajudar a manutenção do nosso sistema imunitário, né? Que esse sistema imunitário ele é o responsável pela preservação de todos, pela prevenção, na verdade, de todos os tipos de doenças, né? Então, a ingestão de bastante água ela vai manter as mucosas úmidas e os cílios das vias respiratórias em movimento. Vai contribuir também para a eliminação de micro-organismos. Então, se tem uma alimentação saudável, né? Rica, equilibrada, a ingestão de bastante água vai fazer, né, com que, por exemplo, as mucosas tornem as mucosas úmidas e os cílios também das vias respiratórias fazer com que elas fiquem em constante movimento, né? E que isso vai contribuir para a eliminação dos micro-organismos. Quando se consome alimentos, pessoal, né? Qual é a função deles? Eles vão ajudar na manutenção e no equilíbrio da flora intestinal, tá? Como, por exemplo, frutas, legumes, verduras, né? Que vão promover a ativação dos linfócitos e a produção de anticorpos, né? Então, o que seria esse rapazinho aqui, ó? Essa flora intestinal, pessoal. Ela é também chamada, né? Aliás, ela é um complexo, né, de espécies de alguns micro-organismos que eles vivem ali, tá? No nosso sistema digestório. Então, é, esses micro-organismos, eles vão ajudar até na questão na questão do, digamos que, de manter o sistema digestório saudável, né? Então, ó, alimentos ricos em nutrientes e vitaminas, eles vão ajudar os organismos a recuperar, por exemplo, em casos também de gripe, de resfriados, né? Então, é muito importante quando a gente tiver gripado ou com resfriado, a gente se alimentar bem, né? Porque o nosso organismo ele vai conseguir se recuperar, né? Só com questão de alimentos. Por quê? Porque a gente vai estar fortalecendo o nosso sistema imunológico, nosso sistema imunitário, tá? Outra práticazinha que nós devemos fazer sempre é a questão do exercício, de exercícios físicos leves, né? Que vão também favorecer. Então, alimentação saudável, beber bastante água e exercícios físicos vão fazer com que o nosso sistema imunológico ele se fortaleça, tá? Nós temos também, pessoal, algumas doenças, né, que estão diretamente ligadas ao sistema imunológico. A primeira deles é a AIDS, né, que a gente vai estudar com mais profundidade no próximo ano. Então, o que seria essa AIDS, pessoal? Essa AIDS, ou SIDA, né, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Ela é uma doença causada pelo vírus HIV, ó, que significa HIV, ó, vírus da imunodeficiência humana. Ele destrói, pessoal, os linfócitos, né? Que são capazes de reconhecer os antígenos, né? O que são os antígenos, os organismos que vão causar as doenças. E os linfócitos, eles são células que estão lá no sistema imunológico, ou seja, fazem parte dos leucócitos, né? Então, as defesas do organismo elas ficam mais enfraquecidas, aumentando as chances de contrair doenças infecciosas até mais comuns, que seriam rapidamente combatidas pelo sistema imunitário sadio. O que a AIDS faz, pessoal? Ela atinge diretamente o sistema imunológico do ser humano. Então, geralmente as pessoas vão morrer de algum problema decorrente
da falta da ação do sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, você pode ter AIDS e você morrer de uma gripe. Por quê? Porque seu sistema imunológico ele está fraco, né? Ele não vai conseguir combater o vírus da gripe e todos os seus sintomas, tá certo? Então, ó, ele atinge diretamente, ó, o HIV atinge diretamente os linfócitos, né? Que são as células que agem, né? Que são as principais células de defesa que estão aí dentro, junto com os leucócitos, fazem parte dos leucócitos, tá certo? A gente vai, como eu já citei, a gente vai falar um pouquinho dessa doença no próximo ano, no 8º ano, quando a gente estiver estudando a questão de reprodução do ser humano e as doenças que são sexualmente transmissíveis. Mas desde já, qual é a única maneira de você evitar uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível? É a questão do preservativo, que a gente vai ver ano que vem direitinho e a gente conversa um pouquinho sobre isso, melhor e mais aprofundado, certo? Então, doenças autoimunes. Então, algumas doenças elas estão associadas a um processo de desorientação do sistema imunitário, que ele vai começar a produzir anticorpos contra as células do próprio corpo, tá? Identificando-as como elementos estranhos, ou seja, antígenos. Algumas dessas doenças autoimunes, o que elas fazem? Elas atacam o próprio sistema, o próprio corpo. Ela acha que as células que estão no próprio corpo elas são corpos estranhos, são antígenos, tá? Ainda existem algumas dúvidas sobre o que pode provocar o aparecimento dessas doenças, mas se sabe que alguns fatores externos, como bactérias, vírus, determinadas toxinas e fármacos, além de situação de estresse associadas a predisposições hereditárias, estão relacionadas a essa manifestação. Então, muitas pessoas adquirem doenças autoimunes, pessoal, que essas doenças elas vão atacar diretamente as células do nosso corpo, tá? Então, ó, nós vamos falar sobre algumas doenças autoimunes. Quais são as primeiras? A primeira, a diabetes do tipo 1. O que ela faz? O sistema imunitário do corpo ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Então, veja só, uma doença autoimune que vai atacar, que o próprio sistema imunitário vai atacar as células. A primeira delas é justamente a diabetes, né? Ela vai atacar as células betas do pâncreas. Qual a função dessa célula beta? É produzir insulina, né? Então, por isso que muita gente que tem diabetes, né? Ela tem que tomar essa insulina, tá bom? Então, desse modo, o corpo não produz a quantidade adequada de insulina, provocando acúmulo de glicose no sangue, ou seja, acúmulo de açúcar no sangue, tá certo? Outra doença autoimune é a psoríase, né? O que essa doença faz? Ó? O sistema imunitário ela ataca algumas células da pele, tá? Provocando o aparecimento de lesões avermelhadas e descamadas, perda de camadas da pele, né? Em vários pontos do corpo, como cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Então, a psoríase, pessoal, é essa doençazinha, é uma doença, né, do sistema imunitário, onde o sistema imunitário vai atacar algumas células da pele, né? Temos também o vitiligo, né? Eu acho que vocês já viram alguma pessoa, algum artista, né? Por exemplo, o principal exemplo dele é Michael Jackson, né? Ele tinha vitiligo, né? O corpo produz anticorpos que destrói os melanócitos. O que são esses melanócitos? São as células responsáveis, as células da pele responsáveis pela produção de melanina, né? Que vai dar a coloração na pele. Substância responsável pela sua coloração. Então, causando manchas esbranquiçadas em várias partes do corpo. Então, ó, essa doençazinha vitiligo, ela é quando os anticorpos destroem os melanócitos. Né? O que são esses melanócitos? São as células responsáveis pela produção de melanina. E o que é a melanina? É a substância responsável pela coloração da nossa pele. Outra doença também, pessoal, é a artrite reumatoide, né? Como é que ela age? É quando os anticorpos atacam a membrana sinovial,
O que é essa membrana sinovial? É o tecido responsável pela lubrificação das articulações, provocando inflamações, dor e deformação dos ombros. Tá? Então, um exemplo, pessoal, de alguns das principais doenças que nós falamos, tá? Essa daqui, ó, essa doencinha aqui, ó, a psoríase, né? Essa doença aqui, veja só como fica. E essa é o vitiligo, né? Veja aqui parte do corpo da mulher na coloração normal e as partes que estão com vitiligo. E essa aqui é a artrite reumatoide, pessoal. Então veja, ó, que aqui nós temos uma mão normal, tá? E uma mão com artrite, né? Veja só as inflamações, né? Vai causar muita dor e as deformações. Vejam que, ó, diferentemente dessa daqui, aqui nós podemos ver os membros tortos, né? Então, são todas essas doenças que a gente citou aqui são doenças autoimunes, ou seja, que o próprio sistema imunológico ataca o nosso corpo, as células do nosso corpo, tá certo? Então, ó, pessoal, por fim a gente está encerrando o nosso capítulo, tá? Então, o que a gente viu nesse capítulo? Nós vimos a função do sistema imunitário e os mecanismos de defesa. Nós vimos também as defesas imunitárias inatas, as defesas imunitárias adquiridas. Nós vimos também soro e vacina e as vantagens da vacinação, tá certo, pessoal?